Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica Ali Questões de Concurso. Hoje eu venho com uma questão do conhecimento de noções de informática, de hardware, né? Os componentes físicos do computador. E a gente vai falar aqui sobre placa de vídeo, uma questão que caiu no concurso do Banco do Brasil, bem interessante. A gente sabe que esse ano tá para estourar o concurso do Banco do Brasil. Então se você quiser conhecer essa questão, vem comigo aqui. Se você não é inscrito, canal novinho, hein? Se inscreva, curte e compartilha. E vou deixar o link aqui pro playlist do concurso do Banco do Brasil, lá do outro canal que eu tenho, que é o Clica Ali Informática para Concurso. Então vem comigo que aqui a gente estuda por questões, usando o contexto da questão como um todo. Muito interessante essa forma da gente abordar aqui os conhecimentos de informática. No ano de 2023, a FGV fez uma prova, né, para o Banco do Brasil para técnico e atendimento, e ela dizia o seguinte: para que uma placa de vídeo possa suportar 256 cores, é necessário que o número de bits por pixel seja igual a 4, 8, 16, 32 ou 64 bits. Então, qual é a quantidade de bits necessários para apresentar 256 cores em uma tela de uma placa de vídeo? Então, muito interessante, aqui nós temos alguns conceitos que a gente tem que entender. O que é a placa de vídeo? 256 cores, dos bits e pixel. Bits, pixel e placa de vídeo. Vai lá, tente responder. 3, 2, 1. A resposta correta é a letra B de bola, tá? 8 bits. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o que é uma placa de vídeo? Placa de vídeo é um dispositivo de hardware que processa a imagem do computador. Então ela fornece imagem para os periféricos de saída, que nem monitor de vídeo, projetor multimídia, né? Então ela fornece vídeo. Então ela é um processador gráfico, né? Ela é capaz de desenvolver o vídeo que vocês estão vendo agora. E para esse vídeo ser apresentado, a placa de vídeo ela tem capacidade de processamento em bits. E essas capacidades elas variam dependendo do modelo da placa de vídeo, né? Hoje em dia as placas são bem mais modernas, mas antigamente, quando surgiu o computador, tinha um monitor preto e branco, 16 cores, 256 cores, 16 milhões de cores. Então as coisas foram evoluindo aos poucos. E essa questão trata justamente disso. Quantos bits são necessários para 256 cores? Para isso a gente tem que entender o que é o bit e o que é o pixel. Vem comigo aqui então, vou mostrar para você a questão, não basta responder que é 8. 8, por que 8? Então vamos lá. 8, pois o bit ele é a menor informação do computador, ele pode ser 0 ou 1, é o famoso sistema binário, ou é 0 ou é 1. O computador entende o bit como 0 ou como 1. Ele pode ser também colecionado em 8 bits para formar um byte, que é o que vocês costumam ouvir, megabyte, gigabyte. Então 8 bits é um byte, mas a menor unidade de informação de um computador ou menor grandeza computacional de um computador é o bit, beleza? E como que é expressa as cores em bit? O bit, como ele tem duas possibilidades, ele é base 2. E o n é a quantidade de bit. Então eu posso ter um monitor com 1 bit. Então ele vai ter duas cores, tá? Que é 2 elevado à primeira. 2 ao quadrado. Se a placa de vídeo for de 2 bits, é 2 ao quadrado, que é 4 cores. 3 bits, 8 cores. Por isso que 8 bits é 2 elevado à oitava potência. Isso vai dar 256 cores, igual está aqui no exemplo. 1 bit, 2 cores, 8 bits, 256 cores. 24 bits já vai representar aproximadamente 16,7 milhões de cores, mais do que o olho do ser humano consegue ver. É por isso que nós temos algoritmos de compactação, que nem o JPG, que permite você salvar uma foto num tamanho menor do que se você salvar em bitmap, mapa de bit, que daí sim ele vai usar 16 milhões de cores e vai ficar um arquivo gigantesco, tá? Isso é interessante, que em outro momento dá pra gente abordar melhor. Pixel. O que é pixel? Pixel é o menor ponto de uma imagem digital. Quando você olha numa tela, você está vendo vários pontos nessa tela aqui. E cada pontinho desse representa um pixel. Se você pegar um pouquinho de água e dar uma espirradinha de água no seu monitor, na sua televisão, você vai ser capaz de observar o pixel. Se for uma TV de LED, um monitor de LED, você vai ver 3 cores distintas: verde, azul e vermelho, que é o famoso padrão RGB, Red, Green, Blue. Essas 3 cores, elas combinadas conseguem expressar todas as cores que a gente vê. Então são cores primárias, cores que permitem
variar, dessas cores a gente consegue variar para outras cores. Então, o pixel ela é o menor ponto de uma tela. Quanto mais pixel tem uma tela, mais resolução, mais qualidade, mais possibilidades de variação de imagem você tem. Por isso que as câmeras celular têm megapixel, mega milhão. Milhão de pixel quer dizer que ela é capaz de expressar 10 milhões de pixels numa fotografia, 12 milhões de pixel, 12 megapixel. 12 milhões de pixels quando captura uma foto. Quanto mais pixel você capturar, mais variações de cor você consegue obter. Tá? A qualidade também depende de vários fatores. Qualidade da lente, obturador, sei lá, assim por diante. Né? Não entendo muito de câmera, não vou nem falar que bobagem. Mas enfim, existe diferença de equipamento, não é só megapixel. Né? Então o pixel ele tem essa característica de representar o menor ponto da tela. E esse pixel vai representar as cores, baseado na quantidade de bit. E quem fornece isso são as placas de vídeo, né? Você tem lá, a tua placa de vídeo vai fazer o processamento gráfico. Então vamos entender o sistema RGB aqui, dentro do pixel, tá? Então você tem o LED vermelho, o verde e o azul. 8 bits de vermelho, 8 bits de verde, 8 bits de azul. Então você tem 24 bits por pixel, por exemplo. 24 bits por pixel quer dizer que seu monitor ele suporta 16 milhões de cores, que é o que a gente tem de padrão hoje, né? Essa quantidade de cores já é suficiente para expressar tudo que a gente vê. Quantos mais bits, mais cores, imagem mais realista, menos bits, menos qualidade, enfim. Então são vários fatores que interferem, né, na qualidade de uma imagem. E é interessante estudar por questão por isso. Não basta a gente responder 8 bits. Não basta isso. É interessante entender o que é bit, o que é pixel, as relações, e é isso que eu estou fazendo nesse canal. Você gostou desse conteúdo? Deixa aí qual aula você quer que eu faça. Eu estou fazendo aos poucos, tentando lançar vídeo todo dia para ter um repertório bem grande de estudo por questões. Então essa é a nossa primeira aqui, eu vou deixar o slide na descrição, primeira questão de hardware que eu posto, e o slide está aqui na descrição para você baixar ou no comentário fixado. Se você quiser estudar para o concurso Banco do Brasil, eu vou deixar também playlist aqui do Clica Ali Informática para Concurso, que é o outro canal, e vou deixar também aqui acesso para você ir para o Clica Ali Informática para Concurso, se você quiser ver um playlist inteiro, não por questão, mas um playlist inteiro do Windows, do Word, Excel e assim por diante. E bora, minha gente, quem resolve questão, passa.